O início da minha... Quando eu entrei no que se pode chamar de anarquismo organizado, né, de grupo, tem muito a ver com o Salvador. Porque a primeira pessoa que eu troquei correspondência sobre anarquismo foi um cara que o nosso amigo Vieira aqui do meu lado pode conhecer, foi o Emílio Santana, da batalha que eu escrevia para o Emílio Santana, um velho militante anarco-sindicalista português, e ele me respondia. Eu tenho essas cartas todas guardadas, e publicava algumas cartas minhas na batalha. Então isso para um garoto, um cara que estava começando, eu tinha na época 19 anos, 20 anos, né, era uma coisa emocionante, né? E aí uma vez eu estava andando no centro da cidade, entrei na livraria Camões, ali do Largo do Metrô da Carioca, que é a livraria especializada em livros portugueses, e não é que eu vejo na estante assim, história de um atentado, Emílio Santana. Eu quase caí para trás, porque eu não sabia dessa faceta do Emílio Santana, que foi o cara que tentou, em 34, né, matar o Salazar, num atentado frustrado. Ele foi pro Tarrafal e sofreu tudo. Não foi pro Tarrafal. Não foi, mas ficou preso muitos anos. Ficou muito preso, anos preso. E aí eu escrevi pro Emílio, né, Emílio, pô, eu tô com um livro aqui seu, eu queria uma dedicatória. Aí você me manda um papel do tamanho da frente da folha, que depois eu colo no livro, né? E ele me mandou uma dedicatória muito carinhosa e tal. E isso era mais ou menos 84, 85, né? E aí em 86 eu tinha alguns amigos que eram simpatizantes do anarquismo, e nós resolvemos fundar um grupo, que foi o primeiro Gajo, né? O Grupo Anarquista José Oiticica. O primeiro não, o segundo, porque tinha havido um Gajo nos anos 50. Eu não sabia, ninguém sabia. O Gajo era o nome do jogo de palavra, né? Gajo. E aí nós fundamos o grupo em 86, era eu, o Gabriel, o Sérgio, um outro companheiro, e o grupo afundou instantaneamente, né? Porque ficou eu e o resto se afastou, e ficou lá o Gajo latente, né? Até que eu escrevi para Salvador, para a PPL. Tinha aquele cartaz bonito, né? Socialismo sem ditadura e autoridade, autogestão generalizada. CDPA. Escrevi pro CDPA, que eu não sei se foi você que me respondeu, se foi alguém do Liper, sei lá. E aí ele me escreveu o seguinte: olha, você aqui no Rio, tá isolado, procure o Paulo Henrique, o Amadeu e o Pedro nas reuniões do CEL, Círculo de Estudos Libertários, que tem aí no Rio de Janeiro, que eu nem sabia. E aí, esse pessoal aí, o Paulo, o Pedro e o Amadeu, eles estão a fim de criar um grupo de afinidade no Rio de Janeiro, um grupo anarquista. E então você entra em contato com eles dentro da reunião do CEL. E eu fui no CEL. A primeira reunião que eu fui deve ter sido no início de 87, ou final de 86, não sei. Que era uma reunião cujo tema era Giordano Bruno. E aí tava lá o Ideal Pérez, a Miriam, o Oscar e tal, o pessoal que eu cheguei muito tímido, né, meio escondido, aquele bando de gente, não conhecia. E lá eu conheci no âmbito do CEL, eu conheci os meninos. E aí nós reunimos, resolvemos refundar o Gajo, né? Agora com 4 pessoas. E de fato o Gajo foi o primeiro grupo, depois pós-ditadura militar, um grupo de jovens, né, voltados aí para propaganda anarquista, para propaganda principalmente dentro das universidades e tal, mas foi o primeiro grupo novo de propaganda e o grupo que acabou, né, por tomar conta do CEL. Quando em 91, já passa bastante tempo, o Ideal Pérez ele resolve se afastar do CEL, né, ele passa essa bola pra gente. Mas antes disso, já houve a fundação da revista Utopia, que foi em 1987, final de 87, que saíram 5 números, 87, 88, 89, 90, 92, né? Saíram 5 números, foi uma experiência muito legal, né? Que reuniu o pessoal, produziu uma revista que fez um certo estardalhaço no Brasil naquela época, né? No final dos anos 80. Então naquele âmbito de pós-ditadura que as coisas estavam muito tudo por fazer, né? Havia tido aquela ruptura brutal, né, com o anarquismo do pré-ditadura, fechamento do Centro José Oiticica em 1969, os remanescentes, né, se reunindo clandestinamente, ou na casa do Ideal Pérez, ou dentro das residências. Então ficou um buraco. E o CEL, né, a presença dos velhos no CEL, o Ideal, a Esther, né, o pessoal mais antigo, veio a fazer essa passagem de bastão pra gente. E o Ideal do nosso lado, né, sempre dando muito esporro,
brigando com a gente, mas também dando força e passando material e ajudando nas publicações. Então foi o céu talvez tenha sido, né, hoje, que depois da morte dele em 95 se chamou CELIP, foi certamente o catalisador, né, do anarquismo no Rio de Janeiro pós-ditadura militar. Tudo que aconteceu pós-ditadura, em grande parte das coisas, aconteceram primeiramente a partir do âmbito do céu, né, que era um espaço público, um espaço aberto, onde as pessoas se encontravam, se conheciam, criavam seus grupos, né? Então surgiu o Gajo no âmbito do céu, surgiu o Mutirão, o GAAD, o Grupo de Anarquização Direta, né? O Mutirão foi um jornal que só no ano de 91 teve 5 edições, foi um projeto, talvez a primeira aproximação nossa com os movimentos sociais, no caso o Pessoal Sem Terra, né? Então foi importante. A Utopia, que terminou em 92, durante a década de 92, né? Com o último número, com o apoio do pessoal do Uruguai e tal, mas caiu naquele montoeiro de material na época de ecologia, né? E aí também, como sempre, né, como todas as publicações libertárias, acaba que começa com muita gente, vai diminuindo, até em 92, a última Utopia era eu e a Miriam. E aí sobrou, encalhou e acabou naquele ano, né, deixando saudades até, porque era uma publicação bem interessante. E mais interessante era a maneira de ser feita, porque quando a Utopia 3, aquela que tem aquele cara vermelho, de capa vermelha, com aquele velho de boca aberta, um cogumelo atômico, né? Foi feita como devia ter sido feita no início do século. Foi reunido na casa da minha avó, lá em Ipanema. Minha avó tinha falecido, a gente se reuniu numa mesa grande, que era a sala de aula dela, Del Pérez, o pessoal do Gajo e mais uma galera, né? E começamos a montar a revista. E naquela época não tinha computador para você imprimir tudo, fazer em PageMaker, nada. Você mandava os textos, as laudas, para uma oficina, a oficina te mandava aquelas laudas impressas já, em colunas, e pegava uma página de A3 de papel milimetrado, com margem, e você ia colando aquilo, com tesoura e cola, como se fazia, e aquele negócio era uma coisa divertida, porque todo mundo era amador, né, colava a figura aqui, cada um, você fica com esse artigo, eu fico com esse, e aí eu vou na minha casa, que era do outro lado da rua, trago uma garrafa de vodka, né, e aí o pessoal começa a bebericar uma vodka para dar uma relaxada, e eu pela primeira vez vi o Ideal Pérez gargalhando, depois de tomar umas talagadas, né, o Ideal já meio de pileque, rindo, e aí ele não era muito de gargalhar, né, e foi uma experiência legal, dar saudades aí desse momento de reconstrução, de tudo que a gente fazia, né, os seminários, Anarquismo Hoje, no Céu, né, que reunia muita gente, os seminários de movimentos sociais hoje, que a gente fez tudo isso no início dos anos 90, foram coisas que foram aglutinando em torno de um trabalho de reconstrução do anarquismo no Rio de Janeiro, né? Nisso, né, nesse âmbito de final dos anos 80, né, o Gajo, como único grupo até 1988, 89, um único grupo ativo e de afinidade, um grupo muito ativo, com pouca gente, com 5, 6 pessoas, mas bastante ativo no âmbito da propaganda, vem o convite de Salvador, né, já que a questão de gráfica aqui no Rio de Janeiro era mais barata, de voltar ao Inimigo do Rei. O Inimigo do Rei que tinha tido o último número em 84, ou seja, ainda a ditadura ainda vigente, né, vem essa proposta em 87 do Gajo ficar o responsável pela impressão e distribuição do Inimigo do Rei. Então, dessa fase, eu não estava à frente disso. Quem estava à frente disso era o Paulo Henrique e o Pedro Henrique, que pegaram mais a parte de contato com o pessoal de Salvador, mas eu participei no sentido de ajudar na distribuição, nas bancas de jornal e tal, alguma participação de carregar, levar nas bancas junto com o Paulo Henrique e tal. Mas o Inimigo do Rei era uma espécie assim, para nós nos empolgou muito, né? Nós estávamos com um grupo recém-formado, nós tínhamos constituído em 87, e imagine, no mesmo ano veio uma proposta do Salvador, que era, na época era a nossa referência, né, de anarquismo no Brasil. São Paulo estava começando a se organizar, mas Salvador, né, que tinha tido o Inimigo do Rei da ditadura militar. Então, para nós, o Inimigo do Rei era uma referência importante, era uma leitura importante, era uma coisa que dava uma autoconfiança muito grande a gente, de que aqui no Brasil, durante a ditadura militar, já houve um importante periódico de anarquista. Então era algo que não só pra gente, mas com toda a garotada que começava a militar, o Inimigo do Rei era extremamente importante.
Então, para nós, esse convite foi um negócio assim, porra, vambora, cai de cabeça, prioridade. Né? Então, recebíamos o material de Salvador, né? Levávamos a gráfica, o Inimigo do Rei era rodado aqui no Rio de Janeiro e distribuído. Então, tinha um esquema de banca de jornal de certa eficácia. O Paulo Henrique, principalmente, ele conseguiu bancas ali no Largo da Carioca, na Avenida Almirante Barroso, na rodoviária Novo Rio e algumas outras poucas bancas espalhadas pela cidade, em que a venda era razoavelmente boa. Tinha um esquema de consignação, umas fichinhas que até hoje nós temos aí, umas fichas de consignação, e que de 15 em 15 dias ou de mês em mês ia lá e buscava o material vendido. Principalmente no Almirante Barroso, vendia bastante coisa. Na rodoviária Novo Rio também tinha uma saída relativamente boa. E nessa época, né, 88, 88, o PT era um partido também, estava se fortalecendo e já tinha, em 88, se não me engano, tinha ganho lá em Fortaleza a Fontinelli, foi uma coisa que foi importante, e a CUT e tal, e houve o episódio da greve geral em 88, né, que eles puxaram aqui no Rio de Janeiro, e nós, anarquistas, escrevemos, o Gaio escreveu, mas com o nome de movimento anarquista, né, e rodamos um panfleto apoiando a greve geral e dando críticas pesadas à forma que ela foi convocada, como sempre, aquela forma decidido pela cúpula e de sindicatos e da central sindical, e decidido a greve sem consultar as bases e nada. E fizemos esse panfleto e fomos panfletar na Central do Brasil. Eu, Walter, Paulo Henrique. Walter era outro companheiro do Gajo. E não é que tinha um pessoal do PT também panfletando para a greve. No início, passamos o panfleto para eles, tá, não sei o quê. Quando os caras leram o panfleto, eles partiram para cima da gente para impedir. Né? A prática bem... aquela velha prática bolchevista, e nos tentaram impedir, arrancaram o panfleto da nossa mão e chegaram a arrancar panfleto de gente que estava com ele na mão. Vocês estão traidores, aquelas coisas, pequeno burguês e tal, e tivemos que sair para não ser agredidos. Por pouco não fomos agredidos. E aí, inclusive, saiu do Inimigo do Rei o panfleto e uma carta que nós escrevemos para a CUT, né, protestando contra essa arbitrariedade, contra essa violência e tal, e foi publicado no Inimigo do Rei. Então foi uma fase, acho que não sei quanto durou aqui no Rio de Janeiro, foram 4 números, se não me engano, de 87 para 88. Durou 2 anos, pouco menos de 2 anos, né? E foi o Canto do Cisne Inimigo, né? Foi a última fase dele, uma fase com números interessantes, com artigos bem... os números que saíram aqui no Rio de Janeiro foram números bem plurais, assim, com uma temática bastante diversa, né? E aí precisa até alguém estudar mais, porque o pessoal que está estudando Inimigo do Rei nos últimos tempos, né, se atém só à primeira fase. E isso, que botar nessa segunda fase, que já era uma fase de um outro contexto, um contexto já sem a ditadura militar, né? Num contexto de uma pessoa nova atuando, né, nisso, as próprias contribuições dos textos e tal, e a própria realidade na Bahia, que é diferente daquela época, da primeira fase, o pessoal mais velho, né? E eu acho que a participação minha não foi uma participação de frente, né? Foi uma participação do tipo como é que é, no Inimigo do Rei, como é que é, todos os jornalistas são jornaleiros e todos os jornaleiros são jornalistas. Contribuí da forma possível naquela época, o meu grupo contribuiu de uma forma mais efetiva nessa parte de distribuição, de ir para a rodoviária, para despachar de novo para Salvador, né? Chegava de Salvador, botava na rodoviária, enfiava de novo para Salvador, mandava para São Paulo, mandava um pouquinho para o sul, Brasília, né? Brasília naquela época estava até bem ativo, mandava um pouco para Brasília e tal, e mais nessa parte de distribuição e contribuição com artigos, tirando esse panfleto da greve geral, eu não me lembro de outro. Talvez o Ideal Pérez como pseudônimo, não sei se teve uma contribuição mais efetiva.
O Libera, ele surgiu no âmbito do céu quando o Ideal Pérez se afasta. A transição foi um pouquinho conturbada, porque quando o Ideal se afasta, a Esther, que é viúva, companheira do Ideal Pérez, não aceitou muito. E a garotada entrou, né, nessa substituição, que o Ideal passou pra gente. E a Esther não topou muito. Então essa transição foi complicada, porque quando a gente entrou com muito tesão na gestão do céu, a Esther se sentiu meio preterida. Então foi uma coisa meio complicada, e o Ideal tentando convencer a Esther, deixa o pessoal mais novo, não sei o quê. E esse problema com a Esther só veio a ser superado na morte do Ideal, quando o pessoal deu apoio, aquela coisa toda, mas foi um período complicado, mas um período que é natural, porque quando ele se afastou, ele tinha na cabeça dele que ele ia passar a bola para os mais novos, como foi feito, como ele recebeu essa bola numa ação direta nos anos 50, 40, 50, né, os mais velhos aos poucos se afastando e passando a bola para os mais novos. E ele resolveu viajar pelo Brasil. Foi para Paraíba, Belém, Manaus, muito em São Paulo e tal. Então fazia palestra para o pessoal do Nordeste, no sul do Brasil e tal, no Norte, né, para passar a experiência dele, da força, né, que a gente recebeu dele aqui no Rio de Janeiro. Então, quando a gente recebe o céu estava muito desarticulado. As atividades estavam muito puladas, estava tudo muito solto. Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de reorganizar as atividades do céu, a palestra toda semana, às terças-feiras, 7 horas, Escola Senador Correia, né, rearticular, fazer com que a coisa funcionasse e, junto com isso, publicar um informativo do céu, né, então, até para divulgar as palestras. Então, em junho de 1991, sai o primeiro Libera. Eu e Pedro Cropa nos reunimos com Célia e com Jauri no boteco ali do bonde Santa Teresa, que sai ali lá perto da Avenida Senador Dantas. A gente tem um boteco, reuniu. Como é que vai ser o nome que a gente vai dar para esse boletim? 4 pessoas. Aí não sabe como é que vai dar, o Pedrão dá a ideia, né? Libera Amore Mio, que é um filme italiano que eu vi muito bacana, de uma mulher que é reprimida e depois volta, isso aqui. Aí, porra, caiu no gosto. Então não demorou muito não, foi depois de algumas poucas cervejas, a gente resolveu Libera Amore Mio, que depois virou Libera, né? O Libera, até hoje, acho que a única pessoa que fala Libera, quem é? Fala Libera, tem poucas pessoas que falam da maneira certa, virou o Libera, porque ficou sempre na capa o Libera e o Amore Mio na bunda, né? Do boletim. E aí, decidido o nome, como é que a gente vai fazer? Ninguém tinha computador, né? Computador era toda aquela coisa matricial, eu não tinha em casa, Pedrão não tinha em casa, quem tinha era a Célia, que trabalhava na Petrobras. E aí o que a gente foi fazer? O primeiro número do Inimigo do Rei, a Célia, desculpa, o primeiro número do Libera, a Célia rodou na Petrobras, fez o cabeçalho preto, com umas letrinhas brancas muito fininhas, né? O texto batido em computador. Nos encontramos ali debaixo da Petrobras um dia, eu e Pedrão, e pegamos o material que ela nos passou e montamos um boletim simples, frente e verso, A4, né? E depois de algum tempo, o Pedrão, ele tinha um TRTT com uma diretora do Sindicato dos Metroviários, ali na Cinelândia. E aí o Pedrão, nessa relação dele, né, com essa moça do sindicato, ele arrumou um jeito da gente imprimir o Libera, né, de rodar o Libera no sindicato. E ela chegava lá durante o dia, numa certa hora do dia, a moça, olha, fique à vontade. Nós trazíamos de casa as coisas feitas, né, os cabeçalhos, os textos, montava lá no corte, na tesoura e cola Prit, e tinha uma máquina de Xerox, já copiava as coisas, ampliava, reduzia, né, na máquina de Xerox do sindicato. Era uma máquina de Xerox, um espetáculo. Saiu o Libera, uma pretinha, aquela coisa perfeita, parecia sair de gráfica, que lindo. E a gente rodava aqui uns 200, 300 exemplares do Libera naquela época. E já começou, e desde aquela época já mandava para os grupos. Tanto que, por exemplo, você lá em Salvador, São Paulo, deve ter grupo, deve ter Libera desde o primeiro número, se guardou direitinho, né? E aí o Libera começa com um boletim simples, né, divulgando sempre com
pô, naquela época eu saía, saía com antecedência, né? Saía a programação do CELIP, do CEL, né? Bonitinha, com as palestras marcadas, era distribuído antes do mês. Tudo era simples, né? Mas coisas mais fáceis e tal, a tiragem não era tão grande, você não gastava praticamente dinheiro. Isso aí rodava, quando rodava no sindicato Metroviários era de graça. Não rodava, não gastava um tostão. Então já começava a mandar pelo correio, por outros grupos no Brasil e tal, para tentar incentivar textos interessantes. A gente pegou isso aí em 92, no início de 92, quando houve aquela tentativa de golpe na Rússia, né? Nós escrevemos um editorial, ficou um Libera bem bonitinho, sobre aquela tentativa de golpe na Rússia que o Gorbachev deu a cartada. E aí em 92, marcou-se, que mês foi? Em outubro? O Outros 500 em São Paulo, setembro, outubro, se não me engano. E começa a se aproximar do Libera um pessoal ligado ao Ludens, que era uma dissidência da somaterapia, Miriam e o Marcelo Epaminondas. E entra com o pique, o pessoal, de tentar construir no Brasil uma rede de boletins anarquistas. Essa rede teria os nós, um nó seria o Libera aqui no Rio, tinha um boletim em Santa Catarina chamado Libernet, que era publicado em Santa Catarina, o boletim do CCS em São Paulo, alguma coisa no Nordeste, não sei, mas eu lembro desses 3 nós. E o Libera começa a ganhar qualidade. A Miriam entra, a Miriam sabia muito de computador, tinha um escritório da família dela, onde nós começamos a rodar o Libera nesse escritório dela, já com um visual melhor, feito no computador, com programa, não sei se era o PageMaker já naquela época, mas que era uma coisa de montagem de texto, de editoração de texto, e o Libera começa a ganhar qualidade, começa a ser feito em frente e verso. A gente inclusive fazia isso com papel reciclado, durante vários números saía com papel, uma espécie meio de papel jornal, que era um papel de reciclado, e rodava em Copacabana, fazia na Miriam, e o Libera começa a ganhar qualidade. E chega nesse Outros 500 em São Paulo, né, em 2002, em outubro de 2002, se não me engano, chegamos e tivemos várias reuniões com o pessoal sobre essa rede de essa rede de boletins anarquistas, né, dos quais durante algum tempo funcionou, mas que acaba, como sempre, vai sumindo um aqui, some o outro ali, e o Libera foi o remanescente, e que continuou saindo, né, em 93, e o Libera duplica de páginas, mais ou menos em 93, não tenho certeza. 92 teve uma experiência no final do ano de ficar o 4 páginas. Em 93 ele entra com 4 páginas, definitivamente. E ele vencendo, o Libera, ele vencendo nesses 15 anos, esse ano, fez agora em junho 15 anos, ele para quem quiser um dia pesquisar, né, Alexandre, a expressão da história do anarquismo no Rio de Janeiro nesse período. Né? Tudo que aconteceu entre a gente, das construções dos grupos, as ideias que chegaram, as experiências, estão mostradas no Libera. Os altos, os baixos, os erros, os acertos, né? Tá tudo mostrado lá. Para o rumo nosso, então, eu acho que hoje, né, o Libera, ele a partir do número 119, passa a ser a nova fase, né, mantendo a numeração, mas como uma nova fase, como informativo da Federação Anarquista, né, ele certamente está nas páginas do Libera, desde o início, algo que veio desembocar nessa situação hoje nossa, né, de uma luta que nós tivemos durante todos esses anos para tentar construir aqui no Rio de Janeiro uma organização anarquista, coisa que nós viemos a conseguir há 3 anos atrás com a fundação da FARJ, né, e certamente a gente está conversando com o pessoal, com o Felipe de São Paulo, né, o Felipe Correia da Faísca, de editar um livro sobre a FARJ, né, e certamente dentro desse livro vão ter muitas matérias do Libera, tanto o Libera pré-FARJ quanto o Libera pós-FARJ, porque tem coisas muito legais que foram publicadas. Eu acho que toda essa construção do Libera, essa resistência do Libera, né, durante esses anos todos, sempre, obviamente, sempre no déficit, nunca coisa que é incompreensível, né, para quem pensa em construir uma sociedade da maneira que a gente sonha. É uma coisa chata, uma coisa que desanima não a ponto de você desistir, mas uma coisa que sempre desanima. Eu acredito que todo mundo que trabalha com imprensa libertária passa por isso, que é a falta de apoio dos leitores,
né, da falta salvo raras exceções individuais, né, a falta de apoio dos grupos e das pessoas que recebem aquele material, que é um material que a gente não tem mais como no início do Libera, que eram 200 ou 300 exemplares rodados numa xerox de sindicato de forma gratuita. Hoje o Libera, nós temos uma tiragem de 2.500 rodado em gráfica e tem um gasto aí de 200, 250 reais, que não parece muito, não é muito, né, para o que é, mas que pesa, porque as contribuições são muito pequenas. Então é uma coisa chata, é saber que você, para construir, para manter um periódico feito Libera, que talvez seja o periódico anarquista de maior longevidade no Brasil, certamente desde a ditadura militar, desde a atuação direta da plebe em São Paulo, pós-ditadura militar, certamente é o periódico anarquista de maior longevidade e persistência, é que para você manter essa persistência, se você depender da militância, daquelas pessoas que se dizem anarquistas e que recebem, você não tem uma longevidade muito grande. É o que você vê por aí no Brasil inteiro. Boletins e zines e tal, que duram 2 números, 3 números e desaparecem por falta de apoio não só financeiro, como falta de apoio na distribuição, na elaboração de textos e tal. Então nós vimos resistindo, mas sem muito de voluntarismo, não teria sobrevivido. O voluntarismo meu, do Alexandre, de companheiros que seguraram essa peteca nos últimos anos, né? Em momentos que tinha gente, fica fácil, em momentos que não tem gente e que não tem dinheiro, aqueles que gostam do informativo, que sabem da importância desse informativo, não só para nós aqui no Rio de Janeiro, como para o Brasil e como para o resto do mundo saber o que acontece aqui, você não vai deixar morrer. Você tira do bolso. É o certo? Não, não é o certo. Mas vai deixar morrer? Eu não vou deixar. Enquanto eu tiver dinheiro que seja para botar lá, eu vou deixar o meu dinheiro lá. Enquanto não me fizer falta a ponto de faltar em casa, eu não vou deixar morrer. Porque tem importância. Todo mundo, você pergunta para todo mundo pelo Brasil, qual é o informativo que você já leu primeiro, que te empolgou? É o Libera. Como para nós, nos anos 80, foi o Inimigo do Rei. Então, o que para nós, no final dos anos 80, de referência, era o Inimigo do Rei, como um periódico anarquista, talvez para uma multidão de garotos aí espalhados por cidades pequenas e médias do Brasil, onde não tem livraria, que livra anarquista, né? Hoje talvez a internet tenha resolvido um pouco esse problema de acesso aos textos libertários, mas até pouco tempo atrás você não tinha acesso a isso, não tinha livro, não chegava. E quem chegava era o Libera. E o Libera fazendo contatos para essas pessoas que estavam querendo construir um grupinho, né? De entrar em contato com outros grupos pelo Brasil, de construírem um pouco de base teórica para poder discutir entre si, para poder confrontar até os adversários dentro do marxismo e nos centros acadêmicos, ou então no cotidiano político. Então vai continuar. Nós, inclusive, vai ter surpresa. O Libera vai aumentar agora, vai virar um formato meio tabloide, em papel jornal. Vamos ver se a experiência dá certo. E vai continuar porque a imprensa libertária é importante. A imprensa de papel, você, como militante nosso, não tem laptop para ficar lendo em metrô e ônibus, até porque vai ser roubado se levar um laptop para o metrô e para o ônibus, né? O que vale ainda, né, Alveira? O papel. O papel você segura na mão, né? Você guarda, você xeroca e passa isso. Então vai ainda, apesar da internet, da informática e tal, o papel ainda vai perdurar muito tempo, né? E é para distribuir por carta, faz aqueles bolos aqueles bolinhos enrolados e manda para os grupos.